Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que Deus seja contigo. Meu querido, quero aqui tratar de uma palavra com a sua pessoa, falando aqui acerca de perseverança, a sua importância desta virtude para as nossas vidas, pois quando você trata aqui de perseverança, você pensa aqui em determinação, em busca daquele alvo que foi proposto em seu coração, da qual você não quer desistir, mas você quer alcançar o teu objetivo. É como aquele corredor, aquele atleta que está numa corrida, cujo alvo é de chegar na linha de chegada, mas também de alcançar o prêmio. Então ele persevera na sua trajetória, ele persevera no seu percurso sem desistir. Por mais que seja difícil, ele procura prosseguir adiante. Então, muito importante nós entendermos a questão aqui da perseverança. O apóstolo Paulo diz assim para nós, conforme ele registra na carta aos Romanos, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverantes em oração. Então nós observamos dentro destas qualidades, essas virtudes inerentes, que estão interligadas, que essas são comunicáveis entre si. Nós observamos dentro aqui de uma ordem imperativa, de um modo imperativo, algo que é necessário, é preciso ação prática. Então nós observamos que é algo que eu não devo pensar em fazer, porque é preciso fazer. Então, muito importante nós vemos aqui a expressão alegrai-vos, a expressão sede e a expressão perseverai. Então nós observamos um ato que é proposto agora, mas que neste ato eu possa prosseguir adiante. Então é um ato que é o agora, porém também é um ato contínuo. Então veja bem, um outro ponto interessante dentro aqui que sinônimos que estão interligados são essas palavras aqui que nós observamos, que é esperança, paciência e perseverança. Então é interessante que estas palavras estão interligadas. É muito importante que quando há perseverança, com certeza é necessário que tenha paciência. Por quê? Porque você tem o objetivo a ser alcançado, porém, dentro dessa expectativa, você vai criar a esperança. Então, é muito importante, Paulo está dizendo, olha só, alegrai-vos na esperança, dentro daquela visão que você está enxergando, você já se alegra dentro desta realização. Mas, diante de toda tribulação, de toda dificuldade que haja, é importante que você está tendo a oportunidade de ser moldado, você está adquirindo paciência. Contudo, não é somente para você adquirir paciência, mas é para você se tornar paciente. Então, portanto, sede paciente. O quê? Paciente com eu estou me alegrando, tendo essa convicção, esse sentimento por aquilo que eu espero, que é a esperança. Mas, contudo, Paulo diz assim, é importante que nós venhamos ser perseverantes na oração. Agora, veja bem, nada vai fluir realmente trazendo um bom resultado, principalmente quando você olha para a gestão de pessoas, a gestão de informação. Então, muito importante esta construção da comunicação, essa comunicação, essa construção da verbalização, que é importante aqui, este feito de você estar perseverando em oração. Portanto, Paulo nos mostra isso
claramente para nós. É interessante que quando Ana, aquela levita, Ana, esposa de Eucana, ela, sendo estéril, teve o propósito de ter um filho, e ela faz um voto, porque ela quer alcançar uma bênção em si, que é a alegria de ser produtiva, de gerar, então, de conceber. Então, muito interessante é que a Bíblia diz que depois que ela faz o voto diante do Senhor de devolver o filho que ela tiver, a palavra do Senhor fala assim, que ela perseverava orando perante o Senhor. Então, ela estava em oração diante de quem? Do Senhor, porque ela sabia e entendia perfeitamente que Deus responde oração. Deus responde aquilo que você pede, aquilo que você fala. Então aqui fala aqui, interessante aqui a comunicação para que você possa alcançar o resultado. Então muito importante esta relação da comunicação. É importantíssimo. Um outro feito interessante é que os apóstolos, líderes da igreja, estes perseveravam em oração e também no ministério da palavra. Então, qual que era o ministério destes? Qual que era o serviço dos apóstolos? Essa liderança da igreja, o exercício da palavra. Então, eles serviam como? Eles estavam não somente orando, falando com Deus, mas também comunicando a sua palavra aos fiéis. Então, muito importante isso. Quando a igreja ela entendeu a importância por meio das palavras do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, após a sua ressurreição e antes dele ser assunto ao céu, antes da sua ascensão, ele disse que era necessário buscar da parte do Pai a promessa, o Espírito da promessa. E a Bíblia diz que unanimemente 120 pessoas estavam ali reunidos, era uma assembleia eclesiástica em que todos, juntamente com a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as mulheres que o seguiam, os apóstolos, que eram 11 até então, e os demais discípulos, todos esses unanimemente perseveravam em oração lá no cenáculo em Jerusalém. Por quê? Porque esses tinham um propósito definido e não poderiam parar, mas estavam clamando para que a presença, o poder, a autoridade, a unção, a manifestação gloriosa do Espírito Santo viesse sobre as suas vidas e inundasse as suas vidas, sua alma, os seus espíritos. Então, muito importante aqui a questão da perseverança. Então, a palavra de Deus também nos mostra que após estes receberem o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que eles perseveravam em 4 pontos. 4 pontos, a igreja era perseverante, a igreja primitiva, antes de ser conhecida como igreja cristã, antes de ser conhecida como igreja católica, antes de ser conhecida como igreja protestante, antes de ser conhecida como igreja evangélica, os discípulos, a comunidade dos discípulos de Yeshua, a comunidade nazarena, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala que estes perseveravam na doutrina, no ensinamento da palavra, estes perseveravam também na comunhão entre si. Havia o que? Comunhão entre eles. Eles perseveravam em manter a comunhão. Eles perseveravam na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. Eles também perseveravam onde? No partir do pão. Não somente na ceia do Senhor, mas também da refeição comum. De comungar a refeição comum. Então, a refeição do dia a dia, o pão de cada dia, eram ali comungado, esta partilha entre eles. E também estes perseveravam junto em oração. Então, a comunidade orando todos,
Não eram uma parte orando, mas eram todos em oração. A palavra do Senhor nos mostra que as viúvas eram reconhecidas pelo feito de estarem estas orando. E veja bem, a palavra do Senhor fala que aquelas que eram verdadeiramente viúvas, estas eram o quê? Estas esperavam em Deus. Estas estavam sempre na presença de Deus. Estas perseveravam noite e dia com oração e com rogos. É o caso da profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, aquela mesma que profetizou para Israel, mostrando que é chegada agora a nossa esperança. Veja a esperança da nossa redenção, quando apresentou aquele bebê, juntamente com Simeão, diante ali do templo em Jerusalém, mostrando, aqui está a nossa esperança da nossa redenção, o menino, o bebê, Jesus, o Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Então, é muito interessante aqui que a palavra do Senhor fala que esta mulher, mesmo em idade avançada, ela já era da quarta idade, que estava aí com seus 84 anos de idade. A Bíblia diz que ela, noite e dia, ela servia o Senhor no templo com orações e jejuns. Então veja bem que ela perseverava servindo a Deus em jejuns e em oração noite e dia. Então a pessoa, ela cria um hábito, ela cria um costume, ela cria algo que ela sempre está em busca. Perseverar é estar em busca do propósito, do objetivo, para que este seja definido em nossas vidas. Então veja bem, a palavra do Senhor também vai nos mostrar algo interessante, a importância de seguir ao Senhor. Você lembra? Eu acredito que sim, que em Números ali está registrado que Moisés, ele levanta 12 espias, cada um que era cabeça, que era líder das tribos concernente a esse que pertenciam. Esses tinham que, durante ali os 40 dias que ali estiveram, espiar a terra prometida, a Canaã. Então tinham que trazer todo o relatório mostrando que aquela terra era uma terra boa, quais eram as condições da terra geográfica, quais eram as condições de clima, quais eram as condições ali das montanhas, dos vales, das árvores, dos povos que ali habitavam. Então tinha que trazer. Porém, a palavra do Senhor diz que 10 voltaram com sentimento negativista, eram pessimistas, eram incrédulos e murmuradores, e com isso contaminaram toda a congregação, toda a nação. Porém, a palavra do Senhor diz que 2 permaneceram o que? Fiéis à palavra do Senhor nosso Deus, otimistas, positivos, crentes, fiéis. Eles criam na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que estes 2 receberam por promessa da parte de Deus de entrarem na terra prometida pelo fato de perseverar em seguir o Senhor, em crer na sua palavra. Mas os outros 10, juntamente com aqueles que foram murmuradores de 20 anos para cima, não adentraram a terra prometida, mas esses pereceram no deserto. Mas de 20 anos para baixo puderam entrar juntamente com Caleb e com Josué. Por quê? Porque a Bíblia diz que estes perseveraram em seguir o Senhor. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que você e eu venhamos ter o cuidado de nós mesmos e da doutrina, do ensinamento, possamos perseverar sim nestas coisas, porque fazendo isto, demonstrando isso, não vamos salvar somente a nossa vida, mas também vamos salvar todos aqueles que nos ouvem e que estão observando a nossa vida. Mas há uma palavra também aqui de Tiago dizendo aqui sobre a importância de nós não sermos ouvintes negligentes, mas que nós possamos ser perseverantes na palavra, a palavra que nos liberta, a lei perfeita, a lei da liberdade, que nós possamos aplicar a palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas para com as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Shalom a todos.